Boa noite, investidores. Hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro, e esse é o programa Gráficos no Radar. E dados de atividade mais fracos que o esperado nos Estados Unidos, além de resultados corporativos aquém das estimativas, limitaram o apetite ao risco nas bolsas de Nova York na sessão de hoje. Aqui no Brasil, os juros futuros avançaram em meio à alta do dólar e após a produção industrial cair menos que a estimativa, sugerindo que a redução do ritmo de atividade do Brasil ocorre em ritmo mais lento que o esperado e dificulta a reancoragem das expectativas de inflação. Na Bolsa, após 3 quedas sequenciais, o Ibovespa sustentou leve alta, apoiado principalmente por Vale, Embraer e bancos. Ainda em estrutura de alta no curto prazo, a média de 9 períodos serviu mais uma vez como referência de suporte para o Ibovespa. Vamos dar uma olhada? No momento em que gravamos, o Ibovespa avança 0,37%, respeitando a região de suporte dos 124.900 pontos e média de 9 períodos como fundo. Nesse momento, a leitura de potencial retomada do movimento de alta em direção aos 126.945 e, em caso de rompimento, o índice pode buscar o topo duplo anterior na casa dos 129 mil pontos. E agora dando início às análises solicitadas, começando pelo Dr. Eduardo, que pediu Agro 3 e SLC. Agro 3, no curto prazo, negocia em meio a uma lateralização, com suporte nos 22 e resistência na casa dos 23,15. A estrutura de médio e longo prazo ainda sugere a formação de um canal de baixa, e apenas a quebra da região de resistência, acima desses 23,20, nós teríamos um indício de reversão em direção a 24, 24,60 e 25,24. Já a SLC também negocia em meio a uma lateralização no longo prazo, em meio à formação de topos e fundos horizontais. No curto prazo, a percepção é de formação sequencial de fundos ascendentes, porém ainda respeitando topos horizontais. Em caso de rompimento dos 18,20, a leitura seria de retomada do movimento de alta, em direção a 18,58, 19,36 e 19,66. Agora atendendo a solicitação do José Renato, começando por Serena, ativo que na sessão de ontem já havia sinalizado o rompimento da resistência dos 6,75 e na sessão de hoje deu sequência à estrutura de alta, sinalizando potencial extensão do movimento positivo em direção aos 7,85, mais ou menos 9,68% de upside adicional. Agora, José Renato, esse é o gráfico em escala diária de Azevedo, ativo que atingiu o terceiro alvo projetado a partir da amplitude do impulso antes da breve correção na casa dos 1,79. Nesse momento passa por correção. Temos uma referência de suporte nos 1,25 e em caso de extensão do movimento de alta, alvos em 1,92 e 2,12. Agora este é o gráfico de Randon, também em escala diária, conforme solicitação do Irving. Irving, ativo consolidou fundo recentemente na casa dos R$8, apresentou um movimento de impulso e deu sinalização de topo nos 9,25. Neste contexto, uma oportunidade de compra pode acontecer após um movimento esperado de correção, que deve trazer a Randon de volta para os níveis de retração em torno dos 8,50 e 8,60. Agora atendendo a solicitação do Jones, começando por Banco Pan, ativo que apresentou bastante volatilidade na sessão de hoje, mas segue respeitando a referência de linha de tendência de alta, além da média de 21 períodos como suporte. O ativo nesse momento negocia em meio a uma formação de triângulo ascendente, cuja maior probabilidade é um rompimento para cima, o que sinalizaria uma extensão do movimento positivo, em direção a 7,46 e 7,74. O gatilho para a consolidação dessa hipótese seria o rompimento da resistência do 7,04. Já a CBA também em escala diária, recua mais uma vez, no momento 0,38%, e se aproxima da região de suporte dos 5,13, mas ainda num contexto de correção da alta anterior. Em caso de formação de fundo nesses níveis dos 5,13, nós poderíamos encontrar uma nova oportunidade de compra, supondo a extensão do movimento positivo, primeiro de volta aos 5,51 e possivelmente estendendo o movimento de alta em direção a 6,12 e 6,55. Agora, Rafael Ribeiro, esse é o gráfico de Klabin 4, em escala diária. Ativo segue pressionando região de suporte correspondente à linha de tendência de alta e fundo consolidado anterior, além da média de 200 períodos, entre 4,20 e 4,30. Em caso de sinalização de formação de fundo e retomada do movimento de alta, nós teríamos uma janela de compras, pensando na perspectiva de busca pelos 4,48
e na sequência nos 4,68. Um sinal negativo ocorreria em caso de rompimento dessa região dos 4,17, onde a perspectiva seria de formação de um pivô de baixa, em direção a 4,05 e 3,94. Agora, Rafael, CPFL na tela, ativo que, após a formação de fundo nos 30 e 93, engatou um forte movimento de alta e buscou a referência anterior de resistência, topo lá de setembro de 2024, na casa dos 34,76. Nesse momento, os indícios são de formação de topo nessa região, e a atenção fica para um potencial movimento de correção, que pode trazer a CPFL de volta para os níveis de retrações, para se aproximar das médias de 9, 21 e 200 períodos entre 33,30 e 32,90. Aqui abriria uma nova janela de entrada para o papel. Agora, Copel, em escala diária, a pedido do Manuel. Ativo se aproxima da região de resistência dos R$10 após a formação de fundo na casa dos 8,75, também consolidando um cenário de recuperação em V. Em caso de rompimento de R$10, o próximo objetivo para a Copel encontra-se nos 10,56. Como suporte, 9,64. E em caso de rompimento desse nível, nós teríamos um indício de possível correção, poderia trazer o papel de volta para a casa dos 9,30, próximo da média de 21 períodos. Silvio, após forte alta acumulada nas últimas semanas de 9,45%, ISA Energia vai dando indícios de formação de topo próximo da média de 200 períodos e pode corrigir. Nesse sentido, a atenção fica para um potencial nível de suporte nesse movimento de correção, que pode ser entre R$ 23,20 e R$ 23,00, próximo da média de 21 períodos. Aqui seria uma excelente janela de compra para o papel. Já a Iven também opera em estrutura de alta, em meio à formação de topos e fundos ascendentes, correspondente a um pivô de alta. E levando em consideração a amplitude desse desenvolvimento, o ativo atingiu o segundo objetivo projetado no 6,21, passando agora por um movimento de correção. Daqui em diante são duas possibilidades, ou uma extensão do movimento corretivo em direção aos 5,70, próximo da média de 21 períodos, aqui poderíamos encontrar um ponto de compra, ou na renovação da máxima acima do 6,21, o indício seria de extensão do movimento de alta em direção aos próximos alvos, em 6,49 e 6,66. Tiago, TIM S3 também tem um gráfico muito parecido com o anterior da Iven, num contexto de reversão de tendência e forte movimento recente de alta. Levando em consideração a amplitude da última queda antes dessa alta sequencial, o ativo também atingiu o segundo alvo projetado nos 15,84 e por enquanto vai respeitando essa região como resistência. Daqui em diante temos dois cenários possíveis. Um de correção em direção à média de 21 períodos e região de suporte dos 14,80, o que traria uma nova janela de compra, ou na extensão do movimento positivo acima dos 15,84 em direção aos próximos alvos, em 16,47 e 16,87. E por fim, solicitação do Marcos para Gerdau e Goal, começando por GGBR4. Ativo acelera na queda no momento em que gravamos, recuando 1,46%, se aproximando da região de suporte dos 16,50. A atenção fica para um eventual rompimento desse nível, o que nos traria a percepção de extensão do movimento de queda em direção a 15,56. Já para o Goal, o desenvolvimento é muito parecido. E em caso de rompimento dos 9,27, levando em consideração a amplitude do último impulso antes dessa sequência negativa, o alvo encontra-se em 8,78. E no Fique de Olho de hoje, o destaque vai para as ações preferenciais de Azul, que no momento em que gravamos recuam 7,67%, consolidando o rompimento da região de suporte dos 4,11, consolidando um cenário de retomada da tendência de baixa no curto prazo. Levando em consideração o esperamento do último impulso de alta antes dessa queda sequencial, os próximos alvos para esse desenvolvimento negativo de Azul encontram-se em 3,60 e 3,24, entre 6% e 14% de queda. Bom, pessoal, esses foram os principais destaques desta quarta-feira. Uma ótima noite e até a próxima.